boa noite! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Auto Live. Este é o nosso episódio de número 53. Muito bom ter você e a sua audiência aqui no nosso YouTube, o Auto Live, o YouTube do Pajuçara Auto, seu programa automotivo em Alagoas. A partir de agora, estaremos juntos no nosso episódio para falar sobre gás natural veicular, o GNV. Quais as vantagens, quais as possibilidades que, na verdade, estão surgindo, novas possibilidades do uso do GNV e de outros tipos de combustíveis que são interessantes para você ter mais economia também ao dirigir o seu carro e até mesmo modelos maiores. Eu estou recebendo aqui o diretor comercial, o gerente comercial da Algás, o Fábio Souza, que gentilmente está conosco aqui. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Que bom que a gente conseguiu hoje, né? Reunir as agendas aqui para estarmos juntos para falarmos de GNV, né? O gás natural veicular, que é um combustível muito interessante, não só para veículos, né, mas também tem um atendimento aqui em Alagoas especial para uso tanto comercial como também residencial, né? Isso. É um gás que, inclusive, Alagoas é produtora. Então, assim, tem tudo a ver com o nosso estado, né, Fábio? Tem. Alagoas é um estado que é produtor de gás natural, né? Acho que, historicamente, Alagoas sempre figurou muito positivamente nesse cenário da indústria de petróleo e gás, com campos de produção onshore, basicamente. E isso traz uma riqueza para o nosso estado, traz uma possibilidade de uso, traz uma possibilidade de desenvolvimento, e nesse contexto a Algás, que é uma empresa de 32 anos, nesses últimos 32 anos intensificou sua atuação. A gente, como você mencionou, o gás natural, ele é o gás natural. Ele é o gás natural que atende às indústrias, que atende aos comércios, que atende às residências, que atende aos veículos. Então a gente está falando de um mesmo produto, porém permeando aí sobre segmentos, sobre aplicações, sobre usos distintos. No caso do GNV para veículos, a gente teve um boom, acho que no início dos anos 2000, sim, que a gente teve exatamente aquele início, na verdade, da utilização do GNV nos veículos aqui no estado. Isso, o começo dos anos 2000 ele foi aí o auge, o tempo de ouro aí do GNV, onde a gente teve aí uma grande expansão, um grande crescimento dessa possibilidade de uso desse combustível alternativo, desse combustível que passou a figurar no dia a dia de muitas pessoas em todo o Brasil, praticamente. Antes a gente falava que era uma conversão. Hoje já não é mais esse termo, né? Uma adaptação, porque o carro não é convertido, né? Isso. Não deixa de ser um carro a gasolina para ser um carro a GNV, né? Isso. Colocar GNV no carro é fazer uma adaptação, é fazer uma adequação, uma modificação no veículo. Você precisa seguir todos os requisitos técnicos, observar os aspectos de segurança. Os equipamentos, hoje em dia você tem uma gama de tecnologias de equipamento, assim como a gente tem uma gama de tecnologias de sistemas de injeção de combustível dos carros, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha o carburador, a injeção simples, a injeção multipoint, depois vem a injeção direta. Então, para cada tecnologia dessa, há um kit GNV específico que faz a paridade, que consegue conversar com a eletrônica dos carros mais modernos, que consegue atingir o desempenho, manter o desempenho, e o usuário acaba nem percebendo que está usando outro combustível, não acaba percebendo no rodar com o carro, economia, mas no bolso ele percebe aí claramente que o GNV ele é conhecido como o combustível mais econômico, ele propicia economias aí no dia a dia na casa aí dos 40%, 50%. E dependendo também do uso, né? Assim, é interessante você tem uma visibilidade, uma comprovação, vamos dizer assim, da economia, se você usa ainda mais o combustível. Claro, né? o quanto você usa seu carro, ele vai definir o quão mais rápido o investimento na adaptação você vai ter, né? Outro benefício aqui, local, em Alagoas, e tem alguns estados no Brasil também que tem, são alguns incentivos por parte do governo para a utilização do gás natural. Então aqui em Alagoas ainda há a redução do IPVA. Veículos movidos a GNV têm uma redução da sua alíquota original, que é função da potência do carro aqui no nosso estado, ele automaticamente cai para 1,5%. Então esse desconto no IPVA ele pode chegar até 54%, e aí aquela economia que se tem todos os dias, quando se abastece, quando se roda com carro a gás natural, você também acaba tendo uma economia anualmente quando chega lá seu boleto do IPVA, que você liquidar seus tributos. A redução é de acordo com, no caso, o máximo é de acordo com a potência do veículo. Potência. Aqui a gente tem um escalonamento. Veículos até 80 cavalos pagam uma alíquota, entre 80 e 160 pagam outra, e acima de 160 paga outra alíquota. Então, a alíquota é crescente nesse sentido. Então,
todos que aderem ao gás natural automaticamente caem para 1,5. Pode cair de 3,25, 3,75, 2,75, depende da faixa de potência do carro. Ou seja, é mais uma vantagem além do uso, mais um benefício diretamente ali. Agora, Fábio, nessa evolução que a gente teve nesses mais de 20 anos, ou 25 anos, enfim, que a gente tem o uso realmente do GNV, a evolução da tecnologia se adaptou também à evolução dos motores e dos modelos. Isso. Então, assim, se antes a gente tinha o kit de primeira geração, segunda geração, hoje a gente tem de terceira, de quarta, de quinta, de sétima geração, ou seja, são motores, são kits, né, de GNV que se adaptaram às a indústria automotiva, a tecnologia automotiva. Alguns kits, alguns fabricantes são europeus, tem fabricantes muito fortes que são da Itália, então a gente está falando aqui de um componente que é instalado no carro, que é adaptado ao carro, um componente de tecnologia de ponta, que você tem aí esse mesmo produto sendo utilizado praticamente no mundo como um todo, entendeu? A mesma tecnologia que se usa. E aí hoje a gente tem uma tecnologia mais moderna do sistema de injeção de um carro, é a injeção direta, né? Uma bomba de alta pressão, o combustível é injetado diretamente dentro da câmara de combustão, não tem mais aquele coletor de admissão, como até pouco tempo atrás era muito comum. Então, os kits GNV também estão adaptados a esse tipo de injeção. Então, assim, não há mais uma barreira de uma limitação por ter um carro com uma tecnologia tão moderna e não ter o kit que acompanhasse essa tecnologia. Então, isso é coisa do passado. Agora, ainda é uma procura muito grande por taxistas, ou seja, no início a gente tinha aquelas filas, né, de taxistas abastecendo, também tinham menos postos que tinham atendimento, inclusive até a própria distribuição, né, antes tinha postos que você tinha que ir com o caminhão, né, não tinha o gás canalizado. Ao gás hoje, no auge aí dos seus 32 anos, a gente conseguiu atingir a marca de mais de 650 quilômetros de gasodutos implantados no estado como um todo. Nossa malha ela majoritariamente está na capital e região metropolitana, que é onde a população é mais adensada, onde a gente tem toda uma concentração populacional e de atividade econômica. E isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente tem 33 postos espalhados no estado, majoritariamente Maceió, mas a gente tem Pilar, Atalaia, Rio Largo, Messias, Arapiraca, São Sebastião, Palmeira dos Índios. Então a gente consegue ter uma penetração do gás natural através do alcance que você tem quando abastece o seu veículo com gás natural, e praticamente você conseguir rodar o estado todo 100% no gás natural. Então, Arapiraca já é canalizado. Arapiraca é canalizado. E aí você consegue atender o mercado como um todo. A gente tem que ter uma visão do estado como um todo. Não vamos ter gasodutos nem postos, talvez, num curto prazo, nos 102 municípios de Alagoas. Mas você, num município limítrofe com outro, você consegue dar esse alcance e consegue atender a população. E como você falou, o público cativo do gás natural, ele não é carimbado como taxista, motorista de aplicativo, representante comercial. O público cativo do gás natural é aquele cara que roda muito, aquele cara cuja despesa com combustível na sua atividade econômica ou na sua rotina pesa. Então, é uma alternativa simples, acessível, que está aí disponível para todos, que pode trazer economias aí da casa de 40% a 50%. É interessante. Agora, assim, muita gente ainda tem medo, né, de colocar o GNV. A gente vê, de vez em quando, algum tipo de incidente com o GNV, né? Aqui em Alagoas, muito pouco, né? Eu não lembro a última vez que teve, mas em outros estados, sim. O GNV é seguro. O que é que pode não deixar o uso do GNV seguro? Primeiro, o kit gás, o kit veicular, ele tem vários componentes. Tem componentes que vão desde a mala do carro até o motor. E aí a gente tem o cilindro, que é um dos principais componentes, é aquele que a gente vê mais facilmente. O pessoal às vezes chama de Minion, né? Porque ele é amarelinho, tem aquele formato. Mas você tem tubulações, tem válvulas, tem conexões, tem redutores de pressão, porque o cilindro armazena o gás a uma pressão de 220 kg/força por centímetro quadrado. A pressão que ele é consumido dentro do motor não é essa pressão toda. Então, assim, você tem uma série de componentes e todos esses componentes eles são fabricados, são projetados, são fabricados com todo um controle normativo. Tem normas que regem como se fabrica, como se constrói um cilindro, como se constrói
um regulador, um redutor de pressão, qual tipo de tubulação que deve ser utilizada, qual tipo de válvula de conexão, o que for. Então, uma vez que tudo isso é respeitado, você está trabalhando num ambiente seguro. Por exemplo, o cilindro, eu já tive a oportunidade de visitar uma fábrica de cilindros, o cilindro ele é feito totalmente por conformação mecânica, ele não tem corte e não tem solda. Ele é aquecido e ele é conformado naquele formato. Se você observar um cilindro novo, você vê que não tem nenhum cordão de solda. Então, esse é e talvez esse seja o componente mais crítico. Ele é inteiriço. Ele talvez seja o componente mais crítico, porque é o componente que vai estar sob maior pressão de operação. Então, quando se tem registros de acidentes, aí tem toda uma investigação, se consegue se rastrear o veículo, você consegue varrer toda a cadeia. Que instalar o GNV não é você chegar ali, comprar e jogar na mala do carro. Você tem todo um procedimento. Então, na maioria das vezes, esses acidentes, quando acontecem, observa-se que foram cilindros adulterados, que foram cilindros que não passaram pelo processo de requalificação de uma forma adequada, que tem uma frequência. Foram cilindros que, por exemplo, lembra antigamente tinha muita Kombi, né, que fazia o transporte alternativo, então ficava aquele cilindro debaixo do banco da Kombi. Aí, às vezes, para caber na mala de um carro pequeno, o cara que era fazia? Cortava e soldava. No momento que você solda, aquela zona térmica ali, afetada pelo processo de solda, fica frágil. E não tem a mesma resistência das outras partes. Não tem a mesma resistência mecânica. Né? E o cilindro de GNV está todo dia sendo submetido, quando ele é abastecido, a 220 kg, e quando ele está vazio, pressão ambiente. Então, ele está ali estressando, fadigando o material. Então, às vezes os acidentes acontecem por negligência ou imprudência do proprietário. Às vezes é até inocência de quem está comprando o kit. Às vezes o cara comprou um cilindro ali, que o cilindro usado, existe um mercado de cilindros usados, mas desde que eles sejam requalificados, rastreáveis e passem por todos os procedimentos de validação e de segurança. E quando ele encerra a sua vida útil, ele deve ser descartado. Até para evitar qualquer tipo de incidente que possa acontecer. Né? Exatamente. E aí, no caso, seguindo esse passo a passo, a gente tem até a matéria, daqui a pouco, viu, Aninha? Eu vou colocar a matéria que a gente visitou. Um abraço para o Adriano, lá de Arapiraca, né? Da HM Gás. Gás de Arapiraca, e a gente fez lá uma série de tira dúvidas, na verdade, né, sobre o uso do GNV. E mostramos também essa questão das capacidades dos cilindros, que é o diferencial. Você tem vários tipos de capacidades, até para se adequar ao tamanho do seu carro e da sua necessidade. Exatamente. Também, né? E lá ele mostrou também como é feita a requalificação, que você falou. Quer dizer, a cada 5 anos. 5 anos, né? Da fabricação do cilindro. Do cilindro. Então, se o cilindro é 2020, ele tem que passar uma requalificação agora 25. Não importa quando ele começou a utilizar, em relação à data de nascimento dele. A fabricação que está lá, né, toda a documentação. E aí há uma requalificação com teste, inclusive com uma alta pressão, para saber se ele aguenta. Se ele aguentar, ele é requalificado por mais 5 anos e assim você vai utilizando. O organismo requalificador, né, a oficina requalificadora, ela faz esse teste, ela pressuriza o cilindro a uma pressão superior à pressão de trabalho e analisa se vai haver alguma deformação, algum vazamento. Esse teste geralmente é um teste hidrostático, é feito com água, por questões de segurança, porque se houver qualquer rompimento, é uma água que vai vazar, não vai haver uma expansão mecânica muito agressiva. Então, isso é feito para garantir dentro de um bunker lá, uma coisa para... Tem todo um procedimento. Não é chegar, colocar água e pressurizar. Existe um procedimento técnico como requalificar um cilindro. E aí é feita marcações no cilindro para garantir que ele foi testado naquele ano, que ele foi aprovado. E aí continuar sendo usado. E aí segue a vida útil. E se caso não seja, ele é descartado e o cliente tem que adquirir um novo cilindro. Tem que trocar o cilindro. Ele pode comprar um novo, pode comprar um cilindro requalificado, mas que esteja nesse ciclo. Nos padrões. São 5 requalificações, são 5 ciclos desses. E isso é mais uma prova da segurança do uso do GNV, né? Eu costumo dizer que um carro que tem GNV, ele tem tudo para ser um carro mais seguro do que um carro a combustão normal. Por quê? Toda adaptação veicular, toda modificação de características originais do carro que você faz, independente, se você vai colocar um reboque e vai ser um reboque legalizado, você tem que passar por uma inspeção veicular, um organismo de inspeção que vai garantir que aquela modificação não impactou na estrutura do veículo, tudo isso. E nessa inspeção é observado vários outros itens que, quando a gente não faz modificação nenhuma no nosso carro, a gente não precisa garantir verificar. Que os freios estão ok, que os pneus estão ok, que os amortecedores estão ok, que o limpador de para-brisa, que o esguicho de água, que as luzes de freio, de ré, de indicação de seta. Então, assim, o carro
que ele é adaptado, aí não estou trazendo só para o GNV, o carro que passou por alguma modificação, ele tende a ser, pela inspeção, ele tende a ser um carro mais seguro, porque ele precisa garantir essa regularidade de inspeção. Existe uma frequência que ele precisa fazer. E o nosso carro, quando não tem nenhuma modificação, a gente compra ele, usa por 20 anos e não só fez a manutenção. Né? Então, assim, tende a ser um veículo mais seguro. E a adaptação sendo feita com os equipamentos adequados, sendo feita seguindo os procedimentos em oficinas credenciadas, que existe toda uma regulamentação da atividade dessas oficinas. Elas têm que ter responsáveis técnicos, têm que seguir procedimentos que são regidos pelo Inmetro, tem uma certificação para poder funcionar. Então, assim, não é geralmente não é uma oficina de pé de escada que está ali, o cara prático abriu a oficina e começou a fazer aquele tipo de serviço. Não, tem um requisito técnico mínimo, uma exigência técnica para que consiga prestar esse serviço com uma qualidade. E no site da Algás, vocês têm lá uma lista das oficinas credenciadas, Sim, né? A gente através do nosso site você consegue acessar a lista das oficinas que estão credenciadas pelo Inmetro aqui no estado de Alagoas. Você consegue acessar até a base nacional, mas a gente já facilita e deixa um link lá para acessar as que estão aqui regulares no nosso estado. É pelo Inmetro? É o Inmetro. Cabe ao Inmetro essa auditoria, digamos assim, nos organismos, tanto que fazem inspeção veicular quanto as oficinas que fazem a instalação dos kits. Legal. A gente vai mostrar agora, para você estar acompanhando o nosso podcast, a matéria que eu fiz em Arapiraca, exatamente na oficina do Adriano, mostrando os tipos de cilindro. Essa matéria vai ao ar, inclusive, no Pajuçara Auto deste final de semana, no próximo domingo, mas a gente vai antecipar para você que está acompanhando o nosso podcast para a gente ver exatamente essa matéria. Vamos lá. As vantagens do GNV a gente já destacou aqui no Pajuçara Auto. Uma economia que pode chegar até 45% em relação à gasolina. E para quem tem interesse em saber como pode ser feita a instalação do kit GNV, a partir de hoje a gente tira algumas dúvidas aqui no programa. Você que já pensou em economizar tendo GNV no carro, pode até ter algumas dúvidas de como funciona, por exemplo, o processo de conversão, que agora a gente chama adaptação do seu veículo. Estou aqui em Arapiraca, eu vim conversar com o Adriano Dorceles, ele que é o responsável técnico pela HM Gás aqui de Arapiraca, uma das empresas certificadas, credenciadas na Algás para fazer esse tipo de serviço. Adriano, queria que você explicasse para a gente primeiro como funciona a conversão, agora adaptação, né, o termo mais correto a ser utilizado, e quais as diferenças, por exemplo, do tamanho do cilindro. Isso vai diferenciar exatamente a autonomia que eu vou ter no gás, é isso? Nós temos, primeiro passo, nós temos os kits, os modelos dos kits, terceira geração, quinta geração, sexta geração, sétima geração. Temos vários modelos de cilindro, que vai dar autonomia, que o cliente roda por dia, que é mais ou menos essa forma que nós calculamos para que o cliente tenha autonomia e só abasteça uma vez por dia. Tá? Nós começamos com o de 6,5. São esses menores aqui embaixo. 6,5 é a capacidade máxima dele receber o gás. Gás, né? 6,5 metros cúbicos de gás nesse cilindro. Nós temos o de 7,5. Que já é esse de cima aqui. Esse de cima. Esse de cima. Nós temos os de 10 metros e temos de 15. O de 15 já é esse maiorzinho aqui. E de 15. Esses aqui também são de 10 metros novos, são de 15 metros. Agora, os de 15, como existem vários fabricantes, existem vários modelos. 15, 16, 17, 18 metros. Né? Há uma variação muito grande da quantidade. Temos cilindros para carros sedãs grandes com consumo elevado. E nós temos esse aqui que é o de 21 metros, reduzido também. Né? Essa linha aqui é tudo para carro pequeno, sedã pequeno. Nós temos a linha também que é para as picapes. Né? São cilindros maiores, com a capacidade maior. Quantos cilindros eu posso pôr no carro? Vai da quantidade que o cliente deseja. Eu quero fazer uma autonomia de 300 km para ir, 300 km para voltar. A gente vai ver o quanto é que o carro dele se comporta, vai fazer os cálculos de capacidade e vai dimensionar a quantidade de cilindros que é necessária para ele fazer o trajeto dele. Que é tudo certificado para dar essa segurança. Tudo tem que sair total, conforme o padrão do Inmetro, senão a gente não faz. Num cilindro menor, qual a autonomia em média que eu vou ter? Claro, depende do modelo do carro. Pronto, eu vou... Os carros principais aqui, né? Nós temos aqui o Gol, fazendo a média... Eu tenho um Gol aqui fazendo a média de 10, como eu tenho um Gol aqui fazendo até 14 aqui dentro da cidade. Eu tenho um Quid fazendo 18 com metro cúbico de gás dentro da cidade aqui, como eu tenho o novo Onix, também é um Onix aspirado, fazendo 17 aqui dentro da cidade.
Números muito bons, né? E aí a economia na Eu final tenho do um mês. polo novo aqui fazendo 16 também aqui dentro da cidade. Qual é o que influencia? Uma boa manutenção, trocando as peças na data certa da manutenção e a forma que o cliente conduz. É também uma coisa principal. O cliente que conduz com o pé pesado, ele vai ter uma economia menor. O cara que conduz o carro mais suave, mais leve, ele vai ter uma economia muito mais satisfatória. Na semana que vem, a gente mostra a diferença entre os kits de terceira e quinta geração e as outras opções disponíveis no mercado. No site da Algás, www.algás.com.br, você confere a lista completa das oficinas credenciadas aqui em Alagoas. Mandar um abraço para o Adriano, que gentilmente nos recebeu lá em Arapiraca, e a gente vai falar também outras dúvidas, né? Mostrar inclusive a questão da diferença dos kits. Mas é interessante voltar a falar dessa questão dos tamanhos do cilindro, né, Adriano? Fábio. Um abraço para Adriano. Fábio. Porque tem também da capacidade do carro, né? Ou seja, se você tem um carro menor com porta-malas menor, geralmente a instalação é no porta-malas, mas assim, você tem outras opções também para o tipo de instalação, né? O que é comum? É o porta-malas, que vai ficar abrigado, vai ter espaço ali. Existem algumas adaptações que são feitas com o cilindro embaixo do carro, né, para não comprometer o porta-malas, mas aí são carros maiores, às vezes picapes, que tem um chassi maior ali, também, né? Tem que respeitar, acho que nenhum componente do carro pode ficar abaixo da linha central, do eixo da coisa. Então tem esses requisitos a serem seguidos. E a questão de dimensionar o tamanho do cilindro é bem isso mesmo que o Adriano comentou aí na matéria. Não adianta você colocar o menor cilindro para ter o menor impacto no seu porta-malas. E se você roda muito, você tem que parar uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia para abastecer. Então, isso tem que ser bastante equalizado, tá? E aí vem combinações de cilindros, né? Um cilindro, às vezes 2 cilindros conseguem se acomodar melhor. Talvez 2 cilindros de 6,5, você vai ter uma capacidade de 13 metros cúbicos e vai ocupar talvez menos espaço do que um cilindro de 12 metros cúbicos. Então, assim, existe esse arranjo aí, existem suportes que são projetados para fixar melhor os cilindros e aí conseguir ter o menor impacto de ocupação de porta-malas com a maior autonomia dentro do perfil do cliente lá. E o que vai diferenciar a questão do cilindro não interfere a questão da geração, mas a questão da geração é que vai fazer a diferença ali em relação ao uso em determinado veículo, né? Isso, exatamente. Eu vou citar aqui linha de motores, motor TSI, que é um turbo com injeção direta. Então esse aí tem que adotar um kit no mínimo de 6ª geração. Você vai lá para um Gran Siena, cuja injeção é FI, não é MPI ainda. Aí você pode colocar um kit de 3ª geração. Você tem aí um Santana carburado. Uhum. Então você pode ter um kit aí de 3ª geração, um kit mais simples ou de 1ª geração. Então, assim, tudo é muito. Tem peças aí no mercado que estão disponíveis aí para cada tipo de tecnologia. E o importante se você colocar, eu costumo dar o exemplo quando eu estou falando dessas tecnologias, você não vai conseguir mandar um WhatsApp no celular lanterninha. Sim. Né? Então você no máximo um SMS. Você não vai exigir que um motor que tem uma tecnologia avançada do sistema de injeção, que ele converse, que ele dê toda a resposta que você teria colocando um kit de 1ª geração, que é totalmente desconexo com a realidade do motor. Então, sempre tem que ter essa paridade, sempre tem que ter essa compatibilidade de tecnologia para que flua, para que dê o desempenho esperado. Você viu números aí que ele citou, carros fazendo 18, 17 quilômetros dentro da cidade. Então são rendimentos que você tem aí uma conjunção de fatores. É a tecnologia do kit adequada à tecnologia do motor, você tem o perfil de uso do motorista racional, consciente, sem exageros, que consegue maximizar isso. Então, você consegue reunir todos esses fatores. Cada vez que você casa melhor essas variáveis, você maximiza a sua economia e torna mais viável o uso do gás natural. E tem um detalhe bastante importante, Edson. Hoje em dia, é muito comum a gente ouvir falar do biometano. O que é o biometano? É um gás similar ao gás natural que ele tem origem renovável. Então, o gás natural ele já é menos poluente do que os outros combustíveis, porque ele é um hidrocarboneto, apesar de ser um combustível fóssil, ele é o combustível mais leve da cadeia dos petroquímicos. Então, você tem aí essa característica já de baixo impacto ambiental. E quando você tem a possibilidade de alimentar essa rede de distribuição de gás com biometano, o impacto ambiental é muito mais reduzido em função desse detalhe.
E a gente está falando muito aqui de conversão, né, de kit, de tecnologia, mas acho que de uns 5, 6 anos para cá tem ganhado um destaque muito importante a parte de logística, né? O Brasil é um país dependente de transporte rodoviário para escoar sua produção, para escoar passageiros. E cada vez mais o gás natural está se inserindo na matriz de transporte, tanto de passageiros quanto de cargas. Hoje é muito comum grandes empresas multinacionais ou empresas nacionais elas terem uma agenda ambiental mais forte, elas fazerem de tudo para reduzir suas emissões, para reduzir o seu impacto ambiental. E a gente vê exemplos disso, é muito comum em reuso de água, logística reversa de embalagens, a gente vê em uso de energias alternativas como energia solar, aquisição de energia de pequenas centrais hidrelétricas ou fornecedores eólicos e tal. E a gente também vê a frota, a logística sendo um vetor de redução desse impacto ambiental da operação de uma grande indústria, de um grande centro logístico, de um grande distribuidor. Então você vê hoje uma gama de caminhões pesados e extrapesados que podem já saem de fábrica já com gás natural. Não é adaptação, já é um veículo com motor dedicado, que a gente chama. A gente vê aí ônibus também de diversos portes, tem ônibus grandes, ônibus de 40, 50 passageiros, mas também tem a possibilidade de ter ônibus, micro-ônibus de 20, 30 passageiros. Então, cada vez mais, a gente vê que há um interesse em descarbonizar as coisas. E o gás natural é um grande vetor nisso, quando se fala de transporte público, de transporte público de passageiros, transporte interestadual, intermunicipal de passageiros ou e de transporte de cargas. E é interessante, a gente viu, ultimamente eu vi, inclusive vocês fizeram até uma apresentação aqui de um ônibus com GNV. Com GNV. Ônibus de passageiros. Aquele ônibus ele tinha capacidade, acho que para 38 passageiros, era um ônibus que ele tinha a configuração da carroceria dele para escolar, mas é um ônibus que tem um motor naturalmente concebido para utilizar o gás natural. Não é uma adaptação. Ele tem os cilindros, tem um motor lá e você percebe... ele é abastecido exclusivamente de gás natural. Exclusivamente de gás. Você percebe a diferença. É uma menor vibração, é um menor ruído, é uma operação mais simples, mais silenciosa. Então, assim, ele traz conforto também, além de um baixo impacto ambiental. E acredito que para os pesados, os extras pesados, né, a possibilidade de você colocar, aí são vários cilindros, né? Você Sim. pode colocar vários cilindros para utilizar ali, você tem uma autonomia muito boa. Sim, né? Mesmo sim. sendo um extra pesado que vai exigir mais força, porque cheio ele vai, né? Com a carga total ele vai estar mais pesado. A gente viu o Adriano falando ali de carros fazendo 18 km com litro. Quando a gente fala de veículos pesados que estão transportando carga, a gente vai ter consumos aí de 1 para 1 ou até menos, 0,8 km para cada litro ou metro cúbico de combustível. Então você consegue maximizar a autonomia desses veículos através de cestas de cilindros. É muito comum fazer analogia com o diesel, que é o mais tradicional. Você às vezes tem caminhões que tem um tanque só de um lado. Às vezes você vê caminhões que tem um tanque de um lado e um tanque do outro. Às vezes você vê caminhão que tem um tanque de um lado e um tanque do outro e um atrás da cabine. Então tudo isso é o quê? É mais armazenagem para aumentar a autonomia. E no gás natural acontece da mesma forma. A cesta de cilindros de um lado, a cesta de cilindros do outro, cesta de cilindro atrás. Isso vai dar autonomia aí na casa dos 700 km para veículos pesados, que é uma autonomia interessante. Considerando que você tem uma jornada do motorista hoje que ele tem que parar, que ele tem que reabastecer, que ele tem que se alimentar, que ele tem que descansar. Então se calcula aí que entre 250 quilômetros seria o tiro, a jornada do motorista antes de qualquer parada. Então uma logística bastante planejada, que você vai de ponto a ponto, eu vou parar num posto daqui a 250, daqui a 400 quilômetros, daqui a 700 quilômetros, você pode se dar ao luxo de abastecer só no último, porque o gás natural vai dar essa autonomia para toda a carga que está sendo transportada. E para quem viaja nas estradas, a gente fala da nossa malha aqui, mas é uma malha que você consegue, no caso desses pesados, extra pesados, Sim. rodar pelo Brasil? Eu costumo dizer que Alagoas é um estado pequeno, né? Um estado curto, quando a gente, por exemplo, compara com Pernambuco, que é aquele estado mais comprido, né? 900 quilômetros, 1.000 quilômetros de costa até o interior, lá até o extremo oeste. Aqui em Alagoas você tem Alagoas mais condensada. As principais rodovias que cruzam aqui é a 316, que pega um pedaço, aí você tem acho que a 428, lá mais para o sertão, e você tem a 101, que é o principal corredor. A gente tem aproximadamente 250 quilômetros de BR-101 cruzando ali do cruzamento com o Rio São Francisco, chegando até lá Palmares, ali naquela já em Pernambuco. Uhum. Você tem
nesse trajeto, você tem postos em São Sebastião e postos com GNV em Messias. Então, meio que você divide em 3 partes iguais o trecho de BR-101 alagoano. E também existe um movimento, que é um movimento regional e nacional, que é o quê? Que é propiciar corredores azuis ou corredores sustentáveis ou corredores verdes. Às vezes tem denominações diferentes. Que nada mais é do que planejar em conjunto. Não adianta a Algás olhar para os 250 quilômetros de BR-101 que tem aqui dentro e querer tomar decisões para abrir postos. Se eu não conversar com o Pernambuco, se eu não conversar com o Sergipe. Então, existe esse trabalho, de uma forma integrada, para que a gente consiga ter essa malha sendo ampliada de uma forma não aleatória, mas de uma forma planejada. Haja vista que as rodovias elas não passam só em Alagoas. Sim. A BR-101 ela tem mais acho que de mais de 5 mil quilômetros de extensão. Então, a gente precisa planejar como atender para que a jornada nesse percurso, seja em Alagoas, seja na Bahia, seja em Pernambuco, você consiga garantir seguir, né? esses pontos de abastecimento a cada 250, 300 E parece muito quilômetros. Do desafio também dos carros elétricos, não é? Porque você também tem essa mesma dificuldade, assim, muitas pessoas têm essa dúvida, como é que vai estar a infraestrutura, que melhorou bastante nos últimos anos. Então é uma construção, né? Quando a gente fala de combustíveis, eu acho que o Brasil tem 5.600 municípios aproximadamente, mas eu acho que tem mais de 55 mil postos. Distribuidores de combustíveis. Então, a infraestrutura de distribuição de combustíveis líquidos ela é amplamente consolidada. Você passa numa Fernandes Lima aqui ou vai numa cidade como Arapiraca, chama atenção a quantidade de postos que você tem. Só não tem mais que drogaria, porque farmácia... Você falou um ponto muito bom. Uma grande rede de drogarias, nacionalmente falando, atuação em todo o território nacional, recentemente adotou o gás natural para a sua movimentação. Então vai ser comum você cruzar com um caminhão, abastecendo a rede, ela rodando, fazendo essa logística aí do seu CD em Pernambuco para alimentar as unidades aqui em Palmeira dos Índios, Arapiraca e Maceió. Eu já cruzei várias vezes, já tive a oportunidade de conversar com o gestor dessa frota. Seria interessante depois talvez trazê-lo aqui para bater um papo e ele contar essa experiência, né? O quanto que ele está trazendo. São caminhões 100% São GNV? caminhões 100% a gás, caminhões 0 km recém-adquiridos que já vieram de fábrica com a configuração de motor a gás natural. Isso é muito interessante. Muito bom. E aí você tem essa questão do compromisso também ambiental, né? Porque tem a questão das pegadas, né? Do carbono, né? Redução das pegadas. Quando você fala do usuário comum, o proprietário do carro, a pessoa física, o motorista de aplicativo, ele está visando única e exclusivamente a economia. Mas quando você vai para grandes corporações, não é só um vetor que influencia nas decisões. Então você tem aí, no aspecto ambiental, usar o gás natural é mais interessante, porque eu estou reduzindo o impacto, se existe um mercado de créditos de carbono, existe um mercado ambiental aí que está monetizando essas ações. Você tem o aspecto econômico, que sempre é atemporal, né? As decisões pautadas em critérios econômicos ela é uma coisa bastante atemporal, mas você tem essas questões sociais e ambientais que pautam decisões e o gás natural ele consegue se inserir nesse contexto e ser uma alternativa de viabilizar esse objetivo, digamos assim. A gente está falando muito, claro, sobre o gás natural veicular, porque é o nosso tema principal aqui, mas é bom lembrar que o GNV, o GNV é para o veículo, né? Mas o gás natural, você tem a distribuição também via tubulação para várias regiões da capital. Já chegou no interior também essa questão? Ainda não? A gente, dos 102 municípios, a gente tem atuação em 15 municípios. Com gasodutos. Então a gente tem aí hoje a gente está expandindo bastante a nossa rede na segunda maior cidade do estado, que é Arapiraca. Então Maceió a gente tem uma atuação, Maceió tem 50 bairros, a gente está presente em quase 40 bairros. Para o atendimento residencial e comercial? Para o atendimento geral. No momento em que a gente expande a rede, que a gente atende uma nova região, a gente não tem distinção se é segmento comércio, segmento indústria, segmento residência ou segmento veicular. A gente propicia naquela região uma infraestrutura e dá a opção dos potenciais clientes ali se conectarem à nossa malha e terem os benefícios do gás natural no seu dia a dia, quer seja a sua operação residencial, comercial, industrial ou veicular. Para o cliente utilizar o gás natural, né, seja industrial, ou comercial ou residencial, vocês têm como se fosse uma conta de luz, conta de água, você tem um consumo ali de acordo com o seu uso, é isso? Isso, perfeitamente. A Algás é uma concessão pública, né? A gente tem o direito de explorar
e investir na construção da infraestrutura para a distribuição do gás. A gente tem, assim como a empresa de energia e a empresa de água, a gente tem uma regulação por trás, né? Tem uma agência reguladora que fiscaliza, que audita nossas atividades, nossos serviços, que audita nossos investimentos, quer seja em modernização, quer seja em expansão ou manutenção da nossa rede. E o usuário ele vai acessar a nossa rede e vai contratar um serviço e vai receber uma fatura após o consumo desse serviço. A gente vai ser instalado lá um medidor, né? E vai estar no dia 1 até o dia 31. Seu consumo foi tanto, ele vai receber na comodidade do celular a fatura equivalente ao seu consumo. E aí esse gás você pode utilizar, seja para um aquecedor, enfim, para tomar banho, seja para o uso da cozinha? Eu costumo dizer infinitas possibilidades, porque quando você tem uma restrição que é o estoque, lembra que a gente falou que a gente precisa dimensionar o cilindro que vai colocar na mala do carro em função do nosso perfil de consumo. Porque você tem um estoque limitado. Isso. Então você não pode ter um carro, por exemplo, um motor 3.5 V6 que faz na gasolina 4 km com 1 litro e você querer colocar um cilindro de 6,5 na mala desse carro, porque ele vai fazer um consumo, o rendimento dele vai aumentar lá uns 30%, 40%. Ele vai para, sei lá, 8,5, 9 km com 1 litro, com 1 metro cúbico de gás. Então você precisa ter essa paridade. Já no uso urbano, no uso residencial, você vai ter o gás ali na tubulação. Então você não precisa se importar se vai ter que ter uma armazenagem maior ou menor que seja compatível com o seu consumo. Então a gente projeta as instalações do cliente de acordo com o que ele vai ter. E aí não tem limite. Se ele quer ter a cozinha, uma torre de cocção, uma ilha de cocção na varanda, se ele quer ter uma área gourmet na área de lazer, se ele quer ter um aquecedor, elétrico. Se ele quer ter um forno elétrico, não, a gás. Exatamente, a gás. Mudando o tema. Não me faça ir embora, não. Não me manda embora mais cedo, não. Aí ele consegue somar todos esses equipamentos que vão ser atendidos pelo mesmo tubo. Ele não precisa se preocupar com o que tem por trás para chegar, porque eu tenho uma malha na rua, extremamente robusta, com a capacidade de atendimento quase que ilimitada para esse tipo de perfil. Então ele vai simplesmente dizer, eu preciso de tanto de gás. Aí o tubinho é dimensionado para atender aquela vazão e ele não precisa se preocupar. Eita, vai acabar, não posso ligar tudo ao mesmo tempo porque não vai dar certo. Isso é uma preocupação que não existe. A demanda é por uso, por demanda. E para o chuveiro também você consegue utilizar? Sim, e é um outro sistema? Como é que funciona? É um aquecedor, na verdade, o que que é interligado no sistema. O gás entra nesse equipamento, o gás não vai para o chuveiro, né? Não vai. Não vai sair só vai a água quente lá. Então você tem ali um equipamento que geralmente fica posicionado na área de serviço. Tem um tubinho de gás que entra nele. Quando você liga o chuveiro lá, que começa a ter o fluxo de água, ele detecta que tem movimentação de água dentro do aparelho, aí acende uma chama. Abre o queimador e acende uma chama. A água entra fria nesse equipamento, passa por essa chama e vai para um outro tubo e chega quente, lá no ponto de consumo, no banheiro. Ou seja, você mesmo não tendo nada elétrico, né? Você tem uma economia na conta de energia também. Elétrico é coisa do passado. Aí isso dá mais conforto, né? Sim. Você que viaja muito aí, que tá sempre em hotéis, o banho de hotel, quando você abre aquelas 2 torneiras, regula ali a temperatura que você quer, a quantidade de água que você quer, sem perder conforto nem quantidade de água, é muito diferente de um chuveirinho elétrico que fica aquela gotinha praticamente na tua. Então, assim, a gente costuma dizer que você pode ter o banho de hotel na sua casa através do gás natural. E para indústrias, então, você tem uma economia também muito considerável, dependendo do seu uso também, Sim. né? Alagoas é um estado que ele tem uma linha de incentivos que beneficiam muitos clientes industriais, que existe um programa chamado PRODESIM, Programa de Desenvolvimento Industrial, que ele concede incentivos, por exemplo, de redução de base de cálculo de ICMS, isenção de ICMS em algumas situações. Então você torna... imagina, Alagoas ele tem o gás natural. Alagoas é produtor de gás, tem disponibilidade de gás, tem a Algás com a malha de distribuição implantada em todos os polos e distritos industriais da capital, os principais e da região metropolitana, e você tem ainda esses incentivos que permitem que o empresário que está ali tomando a decisão do investimento de milhões de trazer uma unidade fabril para Alagoas ou para outro estado, porque no setor industrial você compete não é com o seu, não é só com o estado vizinho, não, você compete meio que regionalmente, porque todos os estados buscam atrair grandes investimentos, que vai ser emprego e renda para
para a população. Então, você consegue ter um ambiente aqui em Alagoas que é muito favorável nesse sentido, por programas de desenvolvimento específicos que viabilizam e tornam o energético gás natural aqui em Alagoas mais atraente quando comparado a outros estados. E aí a aplicação na indústria funciona em que parte? Como é que A indústria é um laboratório. Você pode ter caldeiras, você pode ter aquecedores de fluido térmico, você pode ter aquecedores de água, você pode ter fornos. Aqui a gente tem também indústria alimentícia que usa muito o gás, e aí ela usa, às vezes, eu já vi equipamentos industriais que é aquele lacre do garrafão de água mineral, por exemplo. Tem um lacrezinho ali. Às vezes aquilo ali é feito a partir do calor proveniente do gás natural. Então, assim, você tem infinitas possibilidades. Tem sistemas de climatização, de produção de água gelada para processos industriais ou para climatização de ambientes a partir do gás natural. Você tem aí também, com muito destaque, a geração de energia. Ao invés de você ter um gerador com um tanque de óleo diesel ali embaixo dele, que hoje é tão comum se falar da adição do biodiesel ao diesel, está afetando um pouco a qualidade. Você que está no setor automotivo já deve ter visto as pessoas falando as picapes mais modernas que têm tido problemas no sistema de injeção de combustível decorrente dessa variável. Você só precisa ter um tubo chegando no gerador, à medida que faltar energia ele vai entrar e vai ter capacidade de atender a demanda do empreendimento. Não importa quantas horas vai durar o apagão. Quando o apagão ele está sendo suprido por um gerador a diesel, o tanque está descendo o nível. 1 hora de apagão, 2 horas de apagão, 3 horas de apagão, daqui a pouco você está desesperado para tentar reabastecer aquele equipamento com diesel. Com gás natural não, está lá no tubo, pode puxar. A gente já teve situações recentes aqui há alguns anos de, 8 horas de apagão, não só aqui em Alagoas, né? Um fenômeno regional, aí, um impacto regional, mas quem tem o gás natural para essa aplicação está imune, nem percebe que está faltando energia. E não tem nenhum comprometimento, uma falta de energia com não falta gás. Não tem nada a ver. Toda a malha de gasodutos ela é naturalmente pressurizada, mas não são compressores que estão aqui na área urbana. Na praça tal, eu vou instalar um compressor para manter a pressão da linha. Isso vem lá do suprimento. E aí no suprimento você está falando de unidades de compressão, de gasodutos que estão trabalhando, por exemplo, gasodutos de transporte, eles podem operar até 100 kg força de pressão. O gasoduto que a gente tem aqui dentro da cidade trabalha com 4. Então, naturalmente, você não precisa nem ter um compressor para manter os 4 quilos. Basta você manter esse delta de pressão que mantém a estabilidade da malha de distribuição. Você falou sobre o biometano, que é o gás, não é isso? Ele poderá ser, a partir da produção dele, eu também abasteço onde já tem o GNV, ou teria que ser uma distribuição independente? O biometano é um gás que ele tem as mesmas características. A origem dele é que é diferente. É só a origem. O gás natural ele é de origem fóssil, né? É extraído lá. É extraído, é produzido nos poços, os dinossauros, as árvores viraram, tudo isso, toda essa matéria aí há milhões e milhões de anos entrou em decomposição e gerou o gás que está lá nos reservatórios. O biometano ele é produzido a partir da decomposição controlada de matérias orgânicas. Isso pode acontecer onde? Em aterros sanitários, que você tem lixos, resíduos sólidos e resíduos molhados, digamos assim, matéria orgânica. Então isso é segregado, a coleta é feita de uma forma segregada, há uma separação e aí tem biodigestores que vão acelerar o processo de decomposição daquela matéria orgânica e aí naturalmente ela vai liberar metano. Esse gás ele precisa passar por um tratamento, porque não libera-se só metano, ele tem um teor de enxofre, ele tem alguns outros contaminantes. Então ele passa numa mini usina de tratamento e ele é especificado para ter as mesmas características de teor de metano do gás natural que é produzido naturalmente. E aí esses gases se misturam na malha. Aqui em Maceió a gente tem um aterro sanitário na parte alta da cidade, que tem uma capacidade de produção e a gente está num processo aí recentemente de aquisição de gás de fontes alternativas de biometano. A gente tem o aterro aqui no município de Pilar também, que está próximo da nossa malha de distribuição. E aí precisa instalar uma usina assim, lá para retirar esse... Esse gás ele é produzido naturalmente pela decomposição da matéria orgânica e esses aterros eles têm a obrigação de dar um destino a esse gás. Você já deve ter ouvido falar que tem os gases que causam efeito estufa e tal. Então, só para você ter ideia, o metano ele vai produzir naturalmente da decomposição da matéria orgânica e ele vai ser liberado no ar. Esse gás ele tem um efeito nocivo, se não me falha a memória, ele é mais de 20 vezes danoso à atmosfera
quando ele é liberado naturalmente do que simplesmente se ele for queimado. Então, obrigatoriamente, esses grandes aterros sanitários eles têm que coletar esse gás que está sendo liberado naturalmente e aí ele vai tomar uma decisão com esse gás. Ele pode queimar esse gás para diminuir o impacto ambiental, ele pode pegar esse gás e direcionar para um gerador de energia elétrica e aí ele vai alimentar o aterro sanitário em energia e o excedente de energia ele comercializa como energia ainda de uma fonte renovável. E ele pode pegar esse gás, fazer o tratamento e vender para a companhia de gás mais próxima dele. E esse gás vai ser injetado. A gente tem o caso do Ceará, acho que é o maior projeto de gás renovável do Brasil. São mais de 100 mil metros cúbicos de gás por dia, se não me falha a memória, que são injetados na malha de distribuição e tem clientes industriais que estão consumindo, indústrias cerâmicas, indústrias de alimentos e bebidas, e a população consumindo esse gás nos carros, nas suas casas e nos seus comércios. Interessante, né? Pensando na sustentabilidade de todos os tipos de segmentos dessa cadeia, né? Exatamente. Você consegue integrar isso de uma forma sustentável, economicamente sustentável, ecologicamente sustentável, né? E você consegue ter uma diversidade da matriz energética, tornando o impacto dessa operação, desse consumo, porque a gente vai continuar dependendo de combustíveis por muito tempo. Não adianta ficar naquela agenda que o mundo vai ser verde. Não vai. Eu acho que de uma hora para outra. Eu acho que a indústria de petróleo ela vai perdurar por muito tempo, petróleo e gás, e ela tem que ser usada de uma forma muito eficiente e começar a financiar os projetos de transição energética. E aí, quando você vê o gás natural nesse contexto da transição energética, ele é reconhecidamente, internacionalmente falando, como combustível de transição. Porque o que é que você tem do gás natural para trás? Você tem os óleos pesados, o diesel, o óleo combustível, você vê aquela chaminé com aquela fumaça preta, você tem o carvão, né? Você tem uma série de outros combustíveis pesados. Pesados e nocivos para o nosso meio ambiente. Né? Pesado porque ele é um hidrocarboneto das cadeias mais pesadas e pesado porque ele traz um impacto muito grande. E é visível, né? Um escapamento de um caminhão antigo a diesel desregulado, aquela fumaça preta. Então, você tem isso aí, a parte pesada. Aí você tem o gás natural, mesmo sendo fóssil, com impacto, o gás natural e o biometano se complementando aqui nesse processo. E você tem aí o futuro, que pode ser eólica, que pode ser solar, mas assim, você sempre vai coexistir essas três fontes, porque tem aspectos geográficos, políticos, econômicos, que vão direcionar. Então, não vai deixar de existir usinas a carvão, não vai deixar de existir usinas hidrelétricas a diesel, a óleo combustível, não vai deixar de ter usinas a gás, não vai deixar de ter usina solar, de usina complementar hidráulica, não vai deixar de ter o catavento que a gente chama, aquelas pás enormes ali. Então, assim, se complementam, não tem como você se dissociar de uma coisa ou de outra. A gente precisa de energia, países em desenvolvimento precisam de energia. Cada vez mais precisa, né? Países desenvolvidos consomem muita energia. Existe uma imagem que ela é bem emblemática, assim, que mostra um mapa mundi, mas com uma intensidade, um gradiente de consumo energético. Aí você vê lá os Estados Unidos, é como se fosse todo aceso. A costa leste e a costa oeste toda acesa. Quando você vai para a África, a intensidade energética ali é bem menos. Então, assim, a gente está migrando para um mundo que está em constante desenvolvimento e vai haver sempre a necessidade por conforto, por praticidade, por tecnologias que vão consumir energias. Amigo Fábio, queria muito agradecer o bate-papo, acho que é bem interessante a gente falar, né, com quem gosta do que faz e quem entende do que faz, né? E aí agradeço muito a sua participação aqui, mas antes de terminar, queria que você falasse quanto tempo você está nesse mercado e qual é a sua formação. A gente acabou falando da sua vida também, como profissional. A gente vai fazer uma apresentação aqui póstuma, né? Sou Fábio, eu sou engenheiro mecânico industrial de formação, sou pernambucano. Me formei Quanto tempo já em Alagoas? Me formei na Escola Politécnica em 2005. Vim aqui para Alagoas, para Algás, em 2008, então estou aí há 17 anos na Algás. Antes de chegar na Algás, eu tive experiências no setor sucroenergético, né? Trabalhei em usinas de açúcar e álcool, em destilarias de álcool. Enfim, estou aqui já, estou quase invertendo a chave, né? Porque dos meus 44 eu estou com 17 já aqui. Antes de meu primeiro emprego, tem umas coisas assim que acontecem na vida da pessoa e a gente não vê. Por coincidência, eu fui batizado aqui
em Maceió, na igreja de Santa Rita. É igual o Djavan. Aí, poxa, sei lá, 6, 7 anos de idade. Aí depois fui morar numa cidade no interior de Pernambuco, uma cidade que ninguém ouvia falar. Só tinha uma coisa famosa nessa cidade, que era um restaurante que era especializado em gaiamun, e tinha os gaiamuns da pata gigante lá, que eles pegavam a cerveja, o copo de cerveja, era uma atração turística. Essa cidade é uma cidade pacata, uma cidade discreta, eu acho que é a última cidade de Pernambuco, chamada Goiânia, que agora tem uma visibilidade nacional em função da fábrica da Stellantis lá, né? Começou como Jeep e hoje o nome de fachada é o Grupo Stellantis, que você já deve ter tido várias oportunidades. Inclusive, a gente foi até o Ivo, que tá, a nossa está com a gente aqui. Da próxima vez me convide. A gente visitou a cidade antes, eu passei pela cidade antes para fazer um jogo há muito tempo atrás, e assim, a gente queria um lugar para comer e não tinha. Isso. E aí a gente voltou depois com a fabricação, com a fábrica da Jeep, né, inicialmente, já viu um crescimento e voltamos agora, eu voltei esse ano lá, e vi como cresceu ainda mais. Então, como é interessante a industrialização, né? Eu não sou de Goiânia, eu sou natural de Jaboatão dos Guararapes, mas de 9 meses a 13, 14 anos de idade eu morei em Goiânia, né? A minha brincadeira era andar de bicicleta, eu varria tudo. E aí, já na Algás, eu estava num evento na Petrobras, um evento de petróleo e gás. Aí eu fiquei tão orgulhoso assim quando eu vi na projeção, planejamento estratégico, onde vai haver as grandes demandas de gás nos próximos anos. E estava lá Goiânia pontuada em função da fábrica Andei muito de bicicleta Jeep. Rapaz, minha Goiânia está aqui sendo citada. Mas, enfim, essa é um pouquinho da minha história. Dos meus 44, 17 a 19 estão intensamente aqui em Alagoas, com endereço, com domicílio, com comprovante de endereço. Os filhos nasceram aqui também? Minha filha é alagoana. Lá em casa só tem um alagoano. É pernambucano, potiguar, piauiense e ela alagoana. Então, é uma mistura. Mistura nordestina. Muito bom. E você na Algás é gerente comercial. Gerente comercial. Então, né, trabalha essa parte não só do GNV, mas do gás natural como todo. A área comercial da Algás, ela atende todos os segmentos, né? Eu vou enumerar aqui em número de clientes, né? A gente tem em primeiro lugar aí o segmento residencial. A gente tem mais de 90 mil unidades residenciais contratadas, das quais umas 65 mil já estão consumindo gás. Boa parte dessa carteira de clientes são os prédios que estão lançados e estão em construção. A gente vê hoje, Maceió é um canteiro de obras, né? A indústria da construção civil aqui tem um destaque nacional, é um dos metros quadrados que mais se valorizou nos últimos anos. Então, e naturalmente ele já vem com o GNV. E os prédios novos já são projetados com gás natural, levando esse conforto, essa praticidade para o dia a dia. A gente tem aí o segmento comercial, são mais de 750 estabelecimentos, todos os ramos que você imaginar. Restaurantes, hotéis, motéis, hospitais. Eu costumo dizer que no segmento comercial a gente atua na cadeia como um todo, porque eu tenho maternidade, escola, eu tenho boates que vai curtir. Vai antes um pouquinho, boate, motel. Mas eu vou ali até o crematório. Entendi. O crematório então, aqui é com gás natural. Todo o ciclo. E eu ainda vou além. Eu tenho centro espírita. Eu tenho vários estabelecimentos que são centros espíritas. Então a gente está desde o planejamento inicial no ciclo completo até da vida. A fase final. Então, assim, essa jornada a gente está bem participativo. A gente tem o segmento industrial, são quase 50 indústrias de diversos segmentos, alimentos e bebidas, cerâmica, química e petroquímica, indústrias de asfalto, enfim, uma alimentícia. O polo de Marechal é abastecido? O polo de Marechal é abastecido, polo de Marechal, polo aqui do Distrito Industrial de Maceió, Rio Largo, Arapiraca, Pilar, a gente está concluindo uma obra para integrar o Distrito Industrial de Pilar, que foi recém-inaugurada, é lá onde tem o kart, aquela região ali do MK3, né? M3. Então a gente está aí. E o segmento veicular, que foi o que a gente falou aqui, mas são 33 postos espalhados no estado para estrategicamente atender toda essa logística, toda essa mobilidade aí, levar essa economia, essa praticidade, esse baixo impacto ambiental. Só uma última pergunta. Em relação aos postos do interior, quais ainda são abastecidos da forma caminhão ainda ou não tem? Hoje apenas Palmeira dos Índios. Só Palmeira? Palmeira dos Índios. O restante dos outros municípios fora da capital já são abastecidos com gasodutos. Muito bom. Fábio, queria muito agradecer a sua presença. Quem estiver acompanhando a gente, quiser saber mais informações, o site da Algás tem, né? Seja para o uso do consumidor final veicular, seja para o comércio, para o residencial, você tem informações lá também. Sim. Né? E a gente está sempre divulgando também a questão do GNV no Pajussara Saralto, falando um pouquinho, essa série que a gente vai mostrar agora vai ser um pouquinho de tira dúvidas, né? Vamos falar sobre vários pontos, que eu acho que é interessante você ter opções, né? E eu acho que o cliente,
do carro, de repente, que gosta de acompanhar e aí nunca pensou em fazer conta. Lógico que a gente tem hoje muitas opções também de economia, né? O crescimento dos elétricos também é interessante, mas de repente não é ainda a sua não vai não vai oferecer uma solução completa para você, né? Tem público para todo produto, né? A gente sabe que existem alternativas, existem concorrências, mas assim, veja o seu perfil, veja o que é que mais se enquadra no seu contexto diário, econômico. E, enfim, através dessas variáveis você toma a melhor decisão e o importante é você ter a certeza que tomou a melhor decisão e ter os benefícios que você gostaria de ter. E nisso o gás natural ele está bastante consolidado. São mais de 24 mil veículos aqui no estado de Alagoas que adotaram o gás natural e usam o gás natural e se beneficiam diariamente desse combustível aí que traz tanta nobreza e desenvolvimento e sustentabilidade para o nosso estado. Fábio, mais uma vez, obrigado pela presença, hein? Valeu, obrigado, um abraço para todos os amigos da Algás também. Se você chegou à nossa conversa pela metade, de repente não conseguiu acompanhar desde o início, não tem problema. O nosso podcast número 53 fica disponível assim, aqui no nosso YouTube Auto Live, assim como todos os outros episódios. Deixa o like, compartilhe, comente também e participe dos nossos próximos episódios, sempre acompanhando aqui online e ao vivo no nosso YouTube, também no meu Instagram, edsonmoura.oficial e autolive.pajussara. E claro, também trazendo destaques do nosso Pajussara Auto, todo domingo às 10 da manhã na tela da TV Pajussara. Agradecer também a parceria do Sincodiv Alagoas, que dá o apoio ao nosso podcast aqui, o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Alagoas. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais um episódio do podcast Auto Live. Grande abraço e até a próxima. Tchau.